coisa que eu gosto menos ainda é desobedecer o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo quer falar conosco algumas outras coisas nessa manhã. Por isso, se eu por algum acaso não for tão didático, tão minucioso, se porventura nós falarmos de diversos assuntos nessa manhã, abra o seu coração, porque o Espírito Santo é assim. O Espírito Santo quer alimentar a cada um de nós aqui nessa manhã. O Espírito Santo quer falar com cada um de nós nessa manhã. O Espírito Santo quer falar com você agora. Mas a nossa necessidade varia. A necessidade de um é de conforto, porque está atribulado, está no fogo da provação. O Espírito Santo quer confortá-lo. A necessidade de outro é de fortalecimento, porque ele se sente fraco, ele está se sentindo fraco, e o Espírito Santo vai fortalecê-lo. A necessidade ainda outra é de instrução, e a necessidade de outro ainda é de disciplina, exortação. Não importa a sua necessidade, o Espírito Santo é poderoso para supri-la nessa manhã. Diga amém. Você quer realmente receber do Senhor nessa manhã a sua instrução? Porque Deus fala, às vezes além do que nós falamos aqui à frente. Às vezes nós falamos só A, e você entende A, B, C, D. Você não deve ficar preocupado às vezes com o que a voz humana diz, mas deve estar muito atento àquilo que a voz do Espírito está querendo dizer. Oh irmãos, cada dia que passo, que vivo diante do Senhor, mas tenho percebido que tudo se resume na capacidade de ouvir a Deus, que tudo se resume na habilidade de ouvi-lo, ser sensível a Ele e responder a Ele na hora apropriada. Deus está convidando você nessa manhã a ter uma resposta apropriada para Ele. Aumenta o meu retorno, por favor. Uma resposta apropriada para Ele. Feche os seus olhos, por favor. Diga comigo, diga Espírito Santo. Diga, ó Espírito Santo. Diga mais uma vez, ó Espírito Santo. Diga, eu te invoco nessa manhã. Fala comigo. Abre os meus olhos. Dá-me revelação. Dá-me entendimento. Muda a minha vida. Transforma o meu ser. Diga, Espírito Santo, quebra as barreiras, os bloqueios que impedem o teu fluir em mim. Diga, tira dos meus olhos todo o véu, tudo aquilo que impede de enxergar a tua luz. Dá-me revelação, ó Espírito Santo. Ainda de olhos fechados, diga mais algumas vezes isso, invocando o Espírito Santo na sua vida. Invoca o Espírito Santo, por favor. Não estamos aqui por acaso, viemos aqui para tocar em Deus, para tocar no Senhor, tocar no Senhor. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, te invocamos agora. Não queremos ouvir uma palestra bonita, não queremos ouvir uma palavra interessante, mas queremos ouvir o Senhor, queremos receber do Senhor, queremos ser tocados pelo Senhor e pelo teu poder. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, tu és tão precioso, tu és tão querido, nós te amamos tanto e dependemos de ti, e sabemos que não sairemos daqui como entramos, porque o Senhor toca em nós. Bem, irmãos, nós paramos na última reunião no capítulo 21 de Êxodo, e eu falei para os irmãos que do capítulo 20 até o capítulo 21 nós temos a entrega da lei. O livro de Êxodo é um livro muito interessante. Ele começa com a redenção e termina com a habitação de Deus. No começo do livro de Êxodo nós temos a redenção do povo e até a libertação do Egito, do poder de Faraó. Mas no final do livro nós temos a revelação da morada de Deus, o tabernáculo. Para que Deus possa revelar esse tabernáculo, Deus chamou o seu povo para perto de si. E a Bíblia fala então que Deus trouxe o seu povo com asas como de águia, que Deus conduziu o seu povo pelo deserto, que Deus fez a água brotar da rocha, que Deus fez cair o pão do céu.
E Deus veio conduzindo o seu povo, como diz o texto, com asas como de águia, e os trouxe até o monte Sinai. Lá no monte Sinai, Deus se revelou ao povo. Deus mostrou como Ele era. Deus disse para eles: olha, não façam para vocês imagem de escultura. Não tentem criar uma imagem minha. Não tentem fazer uma estátua para me representar. Mas eu mesmo quero me encarregar de criar na sua mente uma fotografia a meu respeito. E Deus então começou a falar para eles: não matarás, não roubarás, você vai santificar o dia de sábado, não dirás falso testemunho. Olha a maneira como você lida com o órfão, olha a maneira como você lida com a viúva. Cuidado com a imoralidade, cuidado com aquilo que é profanação. Não diga o meu nome em vão. E Deus então começou a falar a lei. Diga a lei, olha para mim, diga a lei é a expressão de Deus. Diga a lei é o retrato de Deus. Amém, irmãos? A lei é o retrato de Deus. Olha para mim. Eita, os irmãos nem pediram para olhar, olha. Sou ciumento da sua atenção. A lei é o retrato de Deus. A lei é Deus falando como é que Ele é. Cada legislador se revela na lei que ele cria. Quando Deus mostrou a lei, Deus estava dizendo o que estava no coração dele. E é sobre isso que o Espírito Santo quer que eu compartilhe com você hoje. Do capítulo 21 até o 23, o Senhor, no capítulo 20, Ele coloca os 10 mandamentos, que é a constituição, que são os princípios gerais, as disposições gerais da lei. Mas do 21 até o 23, Deus entra nos detalhes, a respeito de cada um dos mandamentos. Ele começa a entrar nos pormenores. E às vezes você lendo esse texto da palavra de Deus, você pode pensar que não é a palavra de Deus. Você pode pensar que isso aqui não tem valor para nós mais. Mas isso é um equívoco, porque a lei do Senhor é perfeita e é eterna. Diga, a lei é eterna. Você crê que a lei é eterna? A lei é eterna. Diga, a lei não passou. Diga que nunca passará. Na verdade, algumas partes da lei foram cumpridas. Outras partes da lei estão sendo cumpridas por mim e por você, através do Espírito Santo. Não através do esforço natural, através do Espírito Santo. Mas preste atenção, quando Deus entrega a lei, ao estudar a lei, você não deve simplesmente tomar a letra preta no papel branco. Você deve entender o espírito que está por detrás de cada lei. Você deve entender qual o espírito, porque senão você vai pegar a palavra de Deus e vai pensar que ela não tem sentido. Vou te dar só um exemplo. Olha o capítulo 23, verso 19, o que diz. 23, 19. Se você tomar a lei como letra no papel, você vai achar que é um conjunto de regrinhas sem sentido para nós hoje, coisas que não se aplicam mais a nós. Mas isso não é verdade. A lei é eterna, ela se aplica a todos os homens em todas as épocas. A lei nunca vai passar. Jesus nunca revogou a lei. Todavia nós não somos mais chamados a cumprir a lei no nosso esforço. Mas hoje, pelo Espírito Santo, nós cumprimos a lei que foi impressa no nosso coração. Mas olha o verso 19, o que diz, capítulo 23. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Agora olha a frase seguinte: não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Aí você lê e fala, mas que isso tem a ver? Na verdade eu nem sei que comida é essa que é feita com leite. Talvez é um estrogonofe. Mas está dizendo, você não vai cozinhar o cabrito no leite da mãe dele. Ou seja, vai lá, tira o leite da mãe, mata o filhote dela, o cabrito, e depois cozinha ele. Estou dizendo, você não vai fazer isso. Você percebe? Deve ter algo por detrás que Deus está querendo mostrar. Porque será que Deus está preocupado com culinária? Será que o Senhor está preocupado se vai fazer estrogonofe com creme de leite, com manteiga, ou com leite puro, ou sei lá o quê? Entende o que eu estou dizendo? Tem que ter algo além, que mostra o coração de Deus. Eu não vou falar agora o significado não. Eu quero voltar para o capítulo 1, vamos seguir capítulo 21, perdão. Vamos seguir a ordem. Para você poder entender o espírito da lei, eu percebi que o Espírito Santo quer que eu fale sobre isso hoje. Eu separei rapidamente 8 pontos.
8 determinações, 8 decretos de Deus. E quero mostrar para você o que Deus tinha em mente quando estabeleceu isso. E qual que é a implicação disso para nós hoje. Primeiro, do verso 12 em diante, 21, verso 12. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Mas agora diz o verso 15. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe, será morto. Olha que interessante. Se você matar alguém, a pena é a morte. Mas se você apenas ferir o seu pai ou a sua mãe, se você der um tapa no seu pai ou na sua mãe, você tinha que ser morto. Para mostrar a gravidade. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Olha que coisa interessante. De todas as leis que o Senhor deu, essa talvez seja a mais dura. Porque todas as penas de morte estavam associadas com ações. Então, por exemplo, o adultério tinha pena de morte, sexo com animais tinha pena de morte, o homicídio tinha pena de morte, havia uma série de outros crimes ligados a ações, né? Feitiçaria tinha pena de morte. Mas apenas 2 pecados que não eram ações, eram só palavras, eram punidos com morte. Primeiro, o que blasfemar contra Deus. Aquele que falasse de maneira blasfema, aquele que tomasse o nome de Deus em vão, diz a Bíblia, deveria ser morto. Por quê? Porque o nome de Deus é santo, o nome de Deus é sagrado. Foi Jesus que ensinou na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificar significa separar. Diga, santificar significa separar. Isso significa o quê? Quando santifica o nome de Deus, está dizendo: eu não misturo o nome de Deus com essas coisas, não misturo o nome de Deus com piada, não misturo o nome de Deus com coisas profanas, não misturo o nome de Deus com brincadeira, não misturo Deus com isso. Deus é santo, único, separado. O Senhor Jesus ensinou isso. Mas é compreensível você dizer: puxa vida, blasfemar contra Deus, é compreensível ser morto. Mas aquele que amaldiçoar pai e mãe tinha que ser morto. Aquele que no meio de uma briga, nervoso, fala algo para o pai ou para a mãe, tinha que ser morto? Tinha que ser morto. Essa é a pena mais dura. Qual que é o espírito da lei que está aqui por detrás? O espírito é o seguinte: você, ao desonrar os seus pais, está desonrando a Deus. Ao desonrar os pais, desonra a Deus. Pecar contra os pais é pecar contra Deus. E ninguém toca em Deus impunemente. Ninguém blasfema contra Deus ainda hoje impunemente. Você fica vendo na televisão os comediantes fazendo piada com a Bíblia e com Deus. Você fica pensando que Deus acha graça no céu da piada deles. De Deus não se zomba. Eles vão colher o que estão plantando. Ninguém toca em Deus indevidamente. Amém mesmo? Mas pastor, o que isso tem a ver na prática com relação ao pai e à mãe? Isso deveria produzir em nós algumas posturas. Primeiro, com relação ao pai e à mãe. Pai e mãe deveriam então ser extremamente criteriosos com relação à falta de respeito. Porque isso aqui nada mais é do que falta de respeito. Amaldiçoar é falar: vá para o inferno. Ah, não quer saber de você não. Quem é você para me ensinar alguma coisa? Ah, vou ter minha vida sozinho. E você pensa que essas expressões são pequenas. Eu já ouvi na minha frente, o que eu considero um grande desrespeito comigo como pastor, mas já vi garotos amaldiçoarem pai e mãe. Deixa eu dizer algo para você. É melhor você bater nele, discipliná-lo duramente, do que permitir que os demônios depois o destruam. Porque aquele que amaldiçoar pai e mãe vai ser morto. Não vai ter vida longa. Os pais, sabendo disso, deveriam ser os primeiros a ter temor. Você vai disciplinar o seu filho, é para que ele viva. Quando você disciplinar o seu filho, você vai estar dizendo: meu filho, eu estou disciplinando você, estou batendo em você, mas é porque eu quero que você viva. Eu quero que você viva. Eu fui criado numa época ainda, e a minha mãe e a minha avó era assim,
Você não falava alto com elas. Você não falava alto com meu pai. Um filho não falava alto. Hoje eu vejo meninos gritando para o pai. E às vezes fazem até na frente dos outros. E os pais não fazem nada. Não tem nenhuma postura. Você está condenando o seu filho à morte. Porque a lei de Deus não passou. O mundo está debaixo da lei. O mundo é debaixo da lei. Só depois que nos convertemos, que somos transportados para Cristo Jesus. E em Cristo vivemos outra lei superior. Mas no mundo a lei está valendo. Aquele que mata vai morrer. Aquele que fere a espada será também ferido a espada. Aquele que planta vai colher. Quem rouba vai ser roubado. Quem engana vai ser enganado. É assim que funciona. E o pai e a mãe que permite o seu filho desrespeitá-lo, está condenando o seu filho a morrer cedo. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. A palavra do Senhor está falando aqui que os filhos têm que honrar os pais. Mas, a respeito dos pais, se diz o contrário. O pai e a mãe que honrar ao filho mais do que a Deus, está atraindo para si maldição. Pai e mãe não honra filho mais do que Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que primeiro importa fazer a vontade de Deus. Se o menino achou ruim, meu filho, importa para mim obedecer a Deus primeiro. Eu não faço isso aqui por causa de mim, faço por causa de Deus. Mas Deus é mais importante? É. Conta a história, vou pregar hoje à noite sobre isso, de Eli, o sacerdote, que Deus disse para ele: seus filhos vão morrer, porque você honrou a eles mais do que a mim. Quando é que um pai honra o filho mais do que a Deus? Quando o pai mima o filho e deixa de falar para ele o que é preciso falar, deixa de proclamar para ele o que a palavra de Deus diz. E isso vale para pais naturais e pais espirituais também. O Senhor me falou algo sobre isso. Muitas vezes, irmãos, acontece algo conosco como pastores. Como pastor, de certa maneira, eu sou um pai espiritual para toda a igreja. De certa forma, isso é um fato. Ainda que cada um tenha de fato o seu pai espiritual. Acontece que nem todos me veem assim. Alguns que estão aqui me conhecem desde quando eu tinha 12 anos de idade. E não me veem como pastor. Outros, porque estão aqui desde o começo dessa obra, 5 anos atrás, eles têm uma liberdade comigo, indevida, às vezes excessiva. O que acontece às vezes? Eu percebo algo de errado na vida deles. Qual que é a minha atitude? Eu fico sem graça de falar. Eu fico constrangido de falar. Eu falo: oh Deus, não vou falar com aquele irmão não, como é que eu vou falar com ele? Esse irmão, a gente está ali, né, brincando e tal, tapinha no ombro para cá, para lá. O que acontece, meu querido? O Senhor falou comigo essa semana que aconteceu isso com uma pessoa muito chegada, muito próxima, mas que fez algo impróprio, que agiu de maneira errada. E o Senhor me disse: disciplina, vai lá e corrige, vai lá e fala o que está errado e mostra o certo. Sabe o constrangimento? O Senhor disse: se você não for, eu removo a glória. Se você não for, não vai haver glória na reunião, não haverá glória sobre a igreja, porque você está honrando mais os seus filhos do que a mim. Você está honrando eles mais do que a mim. Você está com mais temor deles do que de mim. Você está querendo agradar mais a eles do que a mim. E na hora que o Senhor falou isso no meu coração, eu estremeci por dentro e falei: eu vou lá, é agora. Não é nem amanhã não, é agora. E a pessoa ficou assustada, não entendeu. Mas eu falei: mesmo que você não entenda, mesmo que você saia da igreja, mesmo que você acha que eu estou agindo errado com você, você pode achar, mas que Deus mandou, mandou. E o que Deus mandou, eu faço. Isso é honrar a Deus mais do que honrar os filhos. Mas quantos aqui são reféns? Reféns do novo convertido. Não vou falar nada para ele não, pastor, ele é novo convertido. Não honre o seu filho mais do que a Deus. Não vou falar nada para o irmãozinho não, porque tadinho, ele é tão sensível. Não honre o seu irmão mais do que a Deus. Não vou dizer para o meu filho isso não. Tadinho, ele tem um coração bom, eu conheço ele. Não honre a sua criança mais do que a Deus. Discipline-a para que haja vida nela. Por isso, deixa eu dizer algo para você. A maior punição do pai é que quando o filho o amaldiçoava, você sabe quem era o primeiro a ter que jogar a pedra? O próprio pai. Essa era a suprema punição para ele. Você não me honrou diante da sua família. Agora você vai ter que fazer publicamente, de uma maneira muito dolorida.
E se o pai não fizesse, ele era apedrejado junto. Por quê? Você vai dizer, mas isso parece tão cruel. Não é cruel. Isso mostra apenas a questão da posição dos pais dentro da vida da igreja, dentro da sociedade, neste mundo. Coisa séria é ser pai. Coisa séria é ser filho. Filho todos nós somos, porque ninguém aqui veio de nada. Honre os seus pais. Respeite os seus pais. Não erga a voz com os seus pais. Cuidado com a maneira como você dirige aos seus pais. Eu sei que alguns acham que é até católico tomar a bênção, mas tome a bênção dos seus pais. Não é católico não, é de Deus. Os pais têm que abençoar os filhos. Ensine os seus filhos a fazer isso com os avós, com os bisavós. Exija que eles respeitem. Exija para o bem deles. Deixa eu dizer algo para vocês, minhas filhas sabem disso. As minhas filhas sabem disso, elas não brincam comigo. Eu não disciplino criança porque quebrou copo, porque foi andar de bicicleta e caiu no chão. Eu não disciplino criança por causa de coisas próprias de criança. Eu não disciplino por causa daquilo que é próprio delas. Ela sai correndo, sobe nos bancos aqui, fica andando no meio do culto. Jamais bata no seu filho porque ele ficou andando aqui no meio do culto. Não faça isso. Isso não é motivo de bater numa criança. Eu jamais fiz isso. Eu ensino. Disciplina no sentido de colocar quieto, mas jamais fisicamente. Agora, tem uma coisa, uma única coisa que as minhas filhas sabem, e que Deus sabe, e que a palavra do Senhor diz, que é inadmissível, chama-se falta de respeito. Filhos têm que respeitar os pais. Filhos não tratam pai e mãe de igual para igual, não são iguais. Filho não trata pai e mãe como se fosse colega, não são colegas. Não são. Pai e mãe estão acima dos filhos. E têm que ser honrados e respeitados devidamente. E se não forem respeitados, Deus remove a glória. O que é falta de respeito? Falar com o que não deve, tocar fisicamente. Eu já vi criança andando aqui dentro, chutando, não aqui no outro prédio, né? Chutando a canela do pai e da mãe. Filhos não chutam o canelo do pai e da mãe. No pastor, pode até dar tapa na cara. O pastor Abel disse que uma criança chegou nele e lascou um bufetão na cara dele. Ele ficou vermelhinho. Eu falei, você tem que tomar a cruz e virar o outro lado, irmão. É o que a Bíblia diz. Agora, a respeito do pai dele, diz que tem que pegar ele e disciplinar. Não é? O pastor pode até aguentar isso, mas você não. Tem mãe levando tapa na cara de criança de 4, 5 anos de idade. Está dizendo, ele não entende as coisas. Ensine. Caso contrário, ele morre. E vai morrer antes da hora. E você vai ter sido responsável. Você terá sido responsável, porque não exigiu respeito. E é interessante que na lei, entre os dois versículos, versículo 15 e o 17, que falam a respeito de honrar pai e mãe, tem um versículo que parece fora de contexto, que fala a respeito de rapto, de sequestro. Está dizendo, o que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Por que disso? Eu não tenho dúvida, existe uma relação entre esse crime de sequestro e desonrar pai e mãe. Quanto mais uma sociedade desonra pai e mãe, quanto menos valor tem pai e mãe numa comunidade, numa sociedade, mais esse crime acontece. Não é à toa que o nosso país é um dos recordistas mundiais de sequestro. Por quê? Essas pessoas não respeitam pai e mãe. Quem não respeita pai e mãe, não respeita nada nem ninguém. Quem não respeita pai e mãe, quando cresce, torna-se bruto, sem sentimento, sem piedade por nada. O que torna o seu filho uma pessoa empática, ou seja, uma pessoa capaz de sentir a dor dos outros. O que torna o seu filho alguém capaz de respeitar os outros, é se ele respeita você. Se os filhos não respeitam os pais, também não respeitam professores, não respeitam pastores, não respeitam governante, não respeitam chefe, não respeitam ninguém. E quando cresce, ele quer ter um emprego, ele não quer trabalhar também, ele quer ser autônomo, porque ele não pode submeter a ninguém. Por quê? Porque não aprendeu a respeitar ninguém, não tem respeito por nada nem coisa alguma. Invariavelmente, se o Senhor não mudar a vida dele, se tornará blasfemo. E no dia que ele ficar blasfemo, ou seja, no dia que ele desrespeitar Deus, será o fim dele. Entende o que eu estou dizendo? É uma escada. Hoje respeita você, pai e mãe. Aí depois não respeita professor, depois não respeita o chefe, depois não respeita patrão, depois não respeita ninguém, até que chega uma hora que ele não respeita nem a Deus. Nem a Deus. E até de Deus fala. E isso é nossa responsabilidade.
Se você ama o seu filho, ensine-o a respeitar você. E você pode ter certeza, você não vai ter que ensinar ele a me respeitar, não. Ele vai fazer naturalmente. Você não vai ter nem que ensinar ele a respeitar a Deus. Ele o fará espontaneamente. Porque na vida dele, você é Deus. Na vida da criança, pai e mãe funciona como se fosse Deus. E isso é que é sério. Você me compreende nessa manhã o que eu estou dizendo? Eu sei que pode parecer um pouco angustiante isso. Pastor, eu não tenho filhos, sou solteiro. Quantos solteiros temos aqui? Às vezes você fala, poxa vida, não é para mim, eu não tenho um filho. Mas você tem pai e mãe. Você tem pai e mãe. Ou se não tem vivo, você os teve um dia. Honre a memória deles. Respeite o nome deles. Até depois de morto. Estará respeitando a Deus. Agora, e pai? Todos nós precisamos de ter pais espirituais também. Quantos aqui sabem quem é o seu pai espiritual? Como é que você lida com seu pai espiritual? É o mesmo princípio. Respeite aquele que gerou você em Cristo. Respeite aquele que gerou você em Cristo. Mas se você é pai espiritual, honre a Deus mais do que você honra o seu filho na fé. Não deixe de confrontar o seu filho na fé com medo dele rejeitar você. Não deixe de confrontar o seu filho na fé porque você acha que ele vai sair da igreja por causa disso. Nós não queremos manter uma igreja cheia de gente que não respeita a Deus. Não queremos manter esses bancos aqui cheios de pessoas ao custo de abrir mão da verdade de Deus. Não queremos ter aqui uma multidão de pessoas e não podemos ensinar a palavra de Deus tal qual ela é. Nós queremos honrar a palavra de Deus antes de tudo. E aqueles que quiserem a palavra de Deus pura, verdadeira e límpida, esses vão caminhar conosco, farão parte de uma igreja de vencedores. Diga amém. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos pregado o evangelho, e às vezes eu fico com medo do evangelho que nós temos pregado. Eu louvo a Deus porque na nossa igreja nós seguimos a palavra. Já estudamos vários livros da Bíblia, e eu simplesmente vou seguindo os capítulos à medida que eles vão vindo. Eu louvo a Deus porque isso nos protege do erro de escolher mensagens prediletas, de escolher temas favoritos. Talvez se eu fosse escolher pregar nessa manhã, eu jamais falaria do que eu estou falando aqui agora. Mas eu não escolhi, entende? É a palavra de Deus. E eu vou ser franco com você. A mensagem que eu preparei hoje era para pular para o capítulo 24. Eu ia pular esses capítulos aqui. Mas o Espírito Santo disse, por que você está pulando? Por que você está pulando esses versículos? Por que você não quer falar deles? Você não tem que falar o que você gosta. Você tem que falar o que eu estou mandando você falar. Mas eu falei, Senhor, o capítulo 24 aqui é bom. Lá fala do sangue. E eu preparei aqui 5 páginas. Vou falar domingo que vem sobre o sangue de Jesus. Eu amo falar do sangue de Jesus, do perdão, da reconciliação, da nova aliança. O Senhor falou, mas eu quero que você fale sobre outra coisa. Por que você está falando do que você gosta? Não podemos ter coisa predileta. E eu fico pensando, meus irmãos, o que não anda acontecendo? Estava em São Paulo agora na nossa conferência. Estava lá, fiquei até ontem. Estava ouvindo o pastor Ben Wong, de Hong Kong, pregando. E ele contando alguns dados que me deixaram estarrecidos. Eu, por minha conta, comecei a aplicar também na vida do Brasil. Ele contando, na África do Sul, tem 56% de crente. Sabia disso? Na África do Sul, tem 56% de protestante. Mas não mudou nada o país. Continua tendo racismo, continua segregação, continua miséria terrível. Brancos ricos e negros miseráveis, não é nem pobre. No Quênia tem 75% de protestante evangélico. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia mesmo. Mas sabe qual o dado estarrecedor? O Quênia é o segundo país mais corrupto do mundo. O segundo país mais corrupto do mundo. Quer dizer, o segundo país mais corrupto, onde mais rouba, é o país onde de cada 10 pessoas, 7,5 são crentes. O presidente do Quênia é um pregador, é pastor. O presidente do Quênia prega para multidões. Ele é um pregador, mas é considerado o presidente mais corrupto da África. E é pregador, 75%, e quando ele prega as multidões vem à frente. Muito crente, mas não mudou nada. Nos Estados Unidos, os irmãos sabem da história. Hoje, em particular, 90% dos americanos estão dentro de uma igreja. Hoje, dia da Páscoa. Mas eu estava vendo uma reportagem falando que agora em alguns estados, adolescentes não podem usar mochila mais de outro material que não seja transparente, plástico.
Não podem ir para a escola com pasta de couro, só de plástico, aquelas de pendurar nas costas, sabe qual que eu estou falando? Sabe por que não pode? Por causa das armas. Eles têm que ir transparente para todo mundo vigiar eles, porque eles vão com armas para matar uns aos outros. Não pode usar por causa das drogas, porque eles levam droga para a escola, para usar lá dentro. Num país onde de cada 10 pessoas, 6 são protestantes. Na Guatemala, a Guatemala é o país mais alcançado da América Latina. 70% dos guatemaltecos são protestantes. O presidente da Guatemala, era presidente, né? Eleito evangélico. Sabe o que aconteceu com ele? Teve um impeachment, igualzinho teve o Collor no Brasil. Você consegue imaginar se o Collor fosse evangélico? Que vergonha não seria para nós? É essa vergonha que os guatemaltecos estão tendo hoje. O primeiro presidente evangélico da história do país foi impedido. O processo de impeachment em cima dele foi destituído. É isso que tem acontecido nesses países. Eu pergunto para você, no Brasil tem muito crente já, meus irmãos? Eu tenho mudado o meu conceito, vou fazer uma revista sobre isso no mês que vem. Eu tenho mudado o meu conceito. Goiânia é tida como uma cidade muito evangelizada. Eu não sei, o IBGE vai falar em julho qual que é a porcentagem de evangélico que tem em cada cidade do Brasil. Mas é bem provável que Goiânia esteja aí para mais de 20%. É possível que está entre 20% e 25%, ou seja, de cada 4 goianienses, 1 é evangélico. Eu pergunto para você, isso tem mudado os índices sociais? Isso tem mudado os índices de violência? Isso tem mudado a frequência nos bares? Isso tem mudado a prostituição? Isso tem mudado o consumo de droga? O crescimento da igreja tem alterado a história da nossa cidade? E no nosso país? Tem crente à beça, meus irmãos. O Rio de Janeiro, eu vi na revista Veja, é o estado que tem mais crente no Brasil. Estado onde tem mais igrejas, e mais crentes, e mais pastores. É o estado mais corrupto, mais imoral, mais imundo, onde tem mais sequestro, mais roubo, mais tudo. Vou dizer para você uma coisa, isso tem acontecido em grande parte, porque o evangelho que temos pregado é das mensagens favoritas, é da pregação que nós gostamos. O povo escolhe o que quer ouvir, o pregador escolhe o que quer pregar, e o Espírito Santo deixa de falar. Mas não será assim entre nós. Se nós queremos ser uma igreja de vencedores, meu querido, tem que surgir no nosso coração essa santa indignação. Eu espero que quem não veio hoje compre a fita, honestamente. Fale para você, alguém que conhece que não veio, porque nós precisamos de ter esse encargo. Conquistar a cidade, para nós então, deve ser muito mais do que ter maioria evangélica. Porque na África do Sul, no Quênia, na Guatemala, eles têm maioria evangélica. Nos Estados Unidos tem maioria evangélica. Ter maioria evangélica já não pode ser mais o nosso único alvo. Nós temos que ter o alvo de mudar a história da cidade, de mudar os índices dessa cidade. Eu quero que nós tenhamos a experiência em Goiânia, meus irmãos, que ainda não foi vista em tempos modernos, de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. De fato, se ouvir dizer, os botecos fecharam, as boates não têm cliente, a prostituição não tem cliente, a violência diminuiu, os presídios estão com vagas sobrando. Por quê? Porque algo de Deus aconteceu naquela cidade. Por quê? Porque um sal verdadeiro está salgando naquela cidade. Por quê? Porque estão praticando a palavra de Deus, e não apenas buscando sentir um arrepio no culto, e não apenas querendo receber uma bênção gostosa, não apenas querendo ver um milagre, mas nós estamos querendo ser um milagre no nosso dia a dia, milagres ambulantes, meus irmãos. É para isso que eu quero desgastar a minha vida, despender a minha vida, para ver esse milagre. Hoje o meu sonho não é mais só de ter uma grande igreja, o meu sonho é de ver essa cidade conquistada em nome de Jesus. Quantos concordam comigo nessa manhã? Tenho mais alguns pontos para colocar para os irmãos. No verso 21 diz assim, 22. Onde é que está aqui? Verso 24, perdão. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. O que é isso? Alguém vai dizer, pastor, o que é isso? Isso aqui é o padrão para a igreja hoje? Não. Jesus disse, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, qualquer que te ferir numa face, vira também a outra. Isso aqui na verdade foi transcendido. Mas preste atenção, entenda o espírito da lei. Quando a lei diz olho por olho, dente por dente,
Não pense que isso é mal, nem que isso é ruim. O que está dizendo aqui? Qual o princípio que está aqui por detrás? O princípio da equidade, o princípio da moderação. Ou seja, não faça tempestade num copo d'água. Não vá punir além do devido. Entende? É esse o princípio. Então, às vezes, existe um exagero nas punições e um exagero nas colocações. Temos que ter cuidado com o exagero em valorizar certas coisas. O que o Espírito Santo diz é isso: valorize a coisa na medida certa. Se ele machucou o dente, não vá quebrar a cara dele inteira. Machuca o dente dele também, para ele ver o tanto que é bom. É dente por dente. Se ele queimou o outro, não vá arrancar o braço dele. Deixa o outro queimar ele também, para ele ver o tanto que é bom. É isso que está falando a lei. Não é o que nós fazemos hoje. Mas o nosso sistema penal funciona mais ou menos assim. É a equidade da pena. Não pode haver uma discrepância entre crime e punição. Mas qual que é o problema do nosso país hoje, meus queridos? Existem crimes gravíssimos com punições muito brandas. Problema do país. O texto fala, é olho por olho, é dente por dente. Mas a pessoa sequestra e mata. E a punição dela é muito branda. Ela vai para a cadeia, fica lá 6, 7 anos, bom comportamento, ela sai. É só isso que valeu um sequestro seguido de crime? De assassínio, de homicídio? Entende o que eu estou dizendo? Não há equilíbrio na nossa sociedade. É uma sociedade degenerada. Não há justiça, corrompida. Pastor, como é que esse princípio se aplica dentro da igreja? Tenha moderação, meu querido. Tenha moderação. Não dê um valor exagerado às coisas, mas dê a medida certa. Dê a medida certa. Avalie cada comportamento na medida certa. E trate com cada situação na medida que vale. Entende? Às vezes, eu vejo pais que exageram na disciplina em relação a algumas coisas pequenas. Pequenas. Às vezes coisas pequenas a criança faz, o pai dá uma punição exagerada. Outras vezes, a falta de respeito mesmo, que é grave, o pai ignora. Não tem equidade. Não sabe dar o devido peso para as coisas. Valoriza muito o que não tem valor. E aquilo que de fato é importante, ignora. Ignora. Às vezes o pai bate na criança porque ela quebrou o CD favorito dele. Porque ela mexeu no computador, estragou uma pecinha lá. Ele é capaz de bater, disciplinar, ficar bravo e dizer que quer o melhor para ela. Mas às vezes a criança está aprontando coisas muito mais sérias, como desrespeitar a mãe, desrespeitar os avós, desobedecer assintosamente e ver coisas indevidas na televisão. E o pai não faz nada. O que é isso? Falta de equilíbrio, falta de equidade, falta de moderação nas coisas. As minhas filhas já puxaram muita fita minha. Já cheguei em casa e encontrar na sala um mar assim de fita. Nunca disciplinei nenhum por causa disso. Já arranharam CD. Antigamente, quando era disco de vinil, elas faziam festa daquele disco. Um dia eu cheguei, elas estavam gateando e empurrando um disco daquele no chão. Estava tão lindinho. O disco virou nada. Deixa eu dizer algo para você. Jamais disciplinei por causa disso. Equidade, moderação. A criança é mais importante do que o CD. A criança é mais importante do que o disco. A criança é mais importante do que o som. A criança é mais importante do que o copo que caiu e quebrou, do que o prato. Ela é mais importante do que o forro que sujou. A criança é mais importante. Agora, quando ela falta com respeito, Deus é mais importante. Entendeu o que é isso que eu estou dizendo? Quantos estão compreendendo o que eu estou falando nessa manhã? Estou complicando muito? Tem essa equidade. É isso que significa olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ainda no capítulo 21, olha o verso 28 que diz: se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado. A vida humana é tão sagrada que até o animal que intentar contra o homem tem que ser morto, porque a vida do homem é sagrada. A vida é sagrada. Você entende que a vida é sagrada? Por que nós somos contra aborto? Porque a vida é sagrada.
Não podemos dar direito para os médicos tirarem, nem para o governo tirar, e nem para você tirar o feto. Deveriam defender os direitos da vida. A vida é sagrada. E se hoje se acha no direito de definir se uma criança vai nascer ou não, daqui a pouco vão definir se o homem pode viver ou não. Vão definir se o aleijado pode viver ou não. Daqui a pouco, quando perceberem que está grávido de uma criança com problema, vai definir se vai nascer ou não. Porque a vida é sagrada. Mas às vezes nós evangélicos relativizamos a vida. Não somos radicais com a vida. Somos contra sim o aborto. Pastor, somos contra a clonagem humana? Claro que somos contra a clonagem humana. Por quê? Porque a vida é sagrada, não se brinca com a vida. O homem não deve brincar de ser Deus. O homem não deve brincar com isso. A vida é sagrada. Não brinque com o sagrado. Até o animal se mexer, deve morrer. Somos contra. Pastor, você é contra a eutanásia? Sim, sou contra. Por quê? Porque a vida é sagrada. É função minha como pastor lutar para que os outros vivam. É função do médico lutar para que os outros vivam. É uma aberração o médico matar. É uma aberração o pastor ir lá e abençoar um crime. Isso é aberração. Não é propósito de Deus. Porque a vida é sagrada. Pastor, o que é eutanásia? Não sei o que é isso. Eutanásia é quando a pessoa está com a doença que não tem cura. Ela pede para o médico aplicar uma injeção letal e matar logo de uma vez. Ou desligar o aparelho. Isso tem um nome mais bonitinho de morte assistida. Esse é o nome mais bonitinho que eles deram. Entende? Mas é crime também. Temos que ser contra isso. Não se brinca com isso. Não se brinca com a vida. Você percebe o Espírito de Deus movendo nisso? Às vezes você fala, pastor, eu estou preocupado, pastor, é lá com o meu salário que não está dando. Eu estou preocupado, pastor, é o emprego que eu não estou tendo. Eu estou preocupado, é lá meu casamento não está fluindo. O irmão está aqui falando de eutanásia, de aborto, de clone. O que eu tenho a ver com isso? Deixa eu dizer algo para você. Você está inserido no mundo. E você tem que ter posicionamentos bíblicos a respeito das coisas. E tem que ter posicionamentos que definem a sua fé. Quantos dizem amém sobre isso? É porque ficamos só em função da sua necessidade que deixamos às vezes de instruir naquilo que é vital, naquilo que é fundamental. Estou te dando apenas 3 exemplos. Poderíamos dar muito mais do que isso. Mas o texto fala ainda a respeito da irresponsabilidade. Diz assim, verso 33: se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova a pagará. Que coisa interessante. Verso 36: se for notório que o boi antes era chifrador e o seu dono não prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. O que o espírito da lei é o seguinte: Deus abomina irresponsabilidade. Deus abomina irresponsabilidade. Homem de Deus é sério e responsável. Em outras palavras é o seguinte: você estava passando por ali e você viu um prego voltado para cima. Você viu, sabia do perigo, passou e deixou. Aos olhos de Deus, se alguém furar o pé ali, vai ser colocado na sua conta, porque você foi irresponsável. Mas o que eu tenho a ver com esse prego? Não foi eu que coloquei. A Bíblia não quer saber quem colocou inicialmente. Quer saber que você viu, podia evitar e não evitou. E não evitou. O que Deus abomina é essa postura. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com a vida do meu vizinho? O que eu tenho a ver com a vida dessa cidade? O que eu tenho a ver com tudo isso? Eu quero ir para o céu. Deus abomina essa postura. Você tem muito a ver com seu vizinho. Você tem muito a ver com essa cidade. Você tem muito a ver com esse país. Não é à toa que você é brasileiro goiano de Goiânia. Não é à toa que você está plantado aqui. Você tem muito a ver. A ilustração bíblica é o seguinte: você cavou um buraco. Sua intenção não é que ninguém caia no buraco, mas você irresponsavelmente cavou o buraco e foi embora dormir. E de noite no escuro veio alguém andando e não tinha um buraco ali antes, mas ele veio andando, caiu no buraco e morreu. Para Deus, você é um criminoso. Você é um criminoso. Foi irresponsável. Você cavou o buraco e não tapou. Mas não era a intenção matar.
Mas o Espírito de Deus, o Espírito da lei, é contra a irresponsabilidade. Você entende o que eu estou dizendo? Você sabe que o seu carro está com problema no freio. Você sabe que a suspensão do seu carro não está boa. Mas é feriado, Semana Santa, vamos para Caldas Novas. Você sabe que deveria arrumar. Você vai a si mesmo. No caminho tem um acidente. Você é responsável pelo ferimento do seu filho, da sua esposa. Você é responsável pelo seu próprio ferimento. Se outro carro for envolvido, você é responsável diante de Deus. Talvez a lei nunca vai incriminar você, porque não tem como provar. Talvez nunca vai incriminar. Você vai ficar sentindo que foi só um acidente. Mas você e Deus sabem. Irresponsável. Irresponsável. É irresponsável o governo que ignora. Deixa eu dizer para você uma coisa, meus irmãos. É muito sério ser governante. É muito sério ser governante. Porque se o governante sabe que esse córrego pode dar doença, e ele pode fazer alguma coisa e não faz, está pecando contra Deus. Se o governante sabe que esse cruzamento aqui está matando, ele pode arrumar e não arruma, é criminoso diante de Deus. É sério ser governante. É sério assumir responsabilidades e encargos. Se o governante sabe que pode fazer algo e não faz, Deus vai requerer tudo dele. Deus vai requerer. Deus vai requerer muito dos nossos governantes. Deus vai requerer muito de reis e príncipes que vieram antes, porque sabiam e nada fizeram, sabiam e não avisaram, sabiam e deixaram a coisa acontecer. Só arruma depois que morre gente, só resolve depois que dá uma epidemia. Deus vai requerer isso deles. E é ano de eleição, seria bom, muito bom se Deus nos desse a chance de falar isso para eles, porque vai requerer. Vai requerer. Se o dono do boi sabia que ele era um boi chifrador e não fechou o boi, deixou o boi solto, e o boi chifrou alguém e matou, aquele dono do boi tem que ser morto. Ele é o criminoso, não o boi, porque ele sabia. Você entende o que eu estou dizendo? Consegue perceber as implicações? Está conseguindo acompanhar o espírito da lei? Seja muito cuidadoso, meu querido. Muito cuidadoso com a casca de banana que você sabe que pode levar alguém a machucar-se. Cuidadoso com a maneira como você faz as coisas que pode levar alguém a se ferir. Seja cuidadoso com a maneira como você está levando tudo, porque Deus não terá por inocente o irresponsável. Homem de Deus não é irresponsável. Mulher de Deus não é irresponsável. Mulher de Deus chama para si a responsabilidade. Faz o que está ao seu alcance. Quantos dizem amém sobre isso? Já falei quantos princípios? 4. Quinto, princípio da compaixão. Olha o capítulo 22. Olha o verso 26 e 27. Se do teu próximo tomares em penhor a tua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Qual que é o espírito da lei aqui? É o seguinte: se você sabe, o Mauro é taxista, é só um exemplo. O Mauro é taxista. O Carlos César sabe que ele vive do táxi. Ele vive do táxi. O Carlos César emprestou um dinheiro para o Mauro. O Mauro não está tendo como pagar. Se o Carlos César tomar o táxi dele, que é a maneira como ele sustenta a esposa e os filhos dele, Deus não terá por inocente. O Mauro vai clamar a Deus e o Senhor vai ouvir o clamor dele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Esse é o retrato do mundo, meus irmãos. O que está dizendo aqui é o seguinte: você não vai cobrar do seu irmão aquilo que foge ao padrão da misericórdia. O Carlos César vai lá e vai cobrar do Mauro, vai dizer: Mauro, você me deve, paga. Como você pode me pagar? Vou parcelar para você. Ou então, o que você pode me dar aqui da sua casa, que não vai realmente atrapalhar a sua vida? Mas o carro que é o ganha-pão do Mauro, o Carlos César não pode pegar. Se ele pegar, ele não é crente. Se pegar, não tem o Espírito de Cristo. Se ele sabe que o homem vive daquilo, ele não pode fazer. É a mesma coisa. Você pegou a capa do teu irmão como penhor. Você pode pegar, mas quando chegar a noite, entrega para ele se cobrir à noite. Porque se ele passar frio à noite e ele clamar a mim, diz o Senhor, eu vou ouvi-lo, e você não será tido por inocente.
Porque faltou em você o quê? Misericórdia. Você está servindo mais o dinheiro do que a Deus. E está dizendo que o dinheiro é mais importante do que o homem. O homem é mais importante do que o dinheiro. A vida é mais importante do que a dívida. A vida humana é sagrada. Ninguém diz amém? Os irmãos concordam comigo? Estou dizendo a palavra de Deus. Testifica no seu espírito que a palavra de Deus isso. Testifica em você que é justo agir assim. Portanto, não sejamos uma igreja displicente e relapsa, porque esse sistema financeiro vai prestar conta diante de Deus. Os banqueiros vão prestar conta diante de Deus. Esses agiotas que cobram juros vão prestar conta diante de Deus. Por todos aqueles que tiveram que abrir mão do seu ganha-pão para pagar dívida. Por todos aqueles que foram mais pisados e massacrados ainda. Se eles clamarem a Deus, Deus vai ouvir, porque Deus é misericordioso. E o nosso Deus é justo. Agora, se isso é assim lá fora, muito mais aqui dentro. Não tem esse negócio, olha, negócio é negócio, e negócio de igreja é outra coisa, irmão é outra coisa. Aqui não existe isso. Nós somos irmãos antes de tudo. Irmãos antes de tudo. Os negócios devem submeter ao relacionamento de irmãos. Irmãos. Amém, irmãos? Estou encerrando, eu sei que está fazendo calor. Vou encerrar rapidamente. Sexto, olha o capítulo 22 e o verso 28. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. O que é isso? Deus coloca a blasfêmia contra ele junto com falar mal do governo. Deus está dizendo, olha, não blasfemarás contra mim, mas também não vai amaldiçoar o prefeito, nem o governador, nem o presidente. Tenha cuidado quando falar contra o príncipe. Tenha cuidado quando falar contra a autoridade. E às vezes eu vejo irmãos mesmo falando, esse governo vomita alguma coisa. Esse governo fala alguma coisa. Tenha cuidado com isso. Não discuto se é verdade ou não o que você diz, mas eu discuto do espírito quando você fala isso. É maldição quando você fala. E o Senhor está dizendo, não me amaldiçoe, não blasfeme contra mim, mas também não amaldiçoe a autoridade. Isso é igreja também. Não estamos aqui para fazer política. E esse é o próximo tópico. Não estamos aqui para agradar partidos, nem para eleger ninguém. Mas independente de quem está na posição de autoridade do governo, ele tem que ser honrado devidamente. Tem que ser. Porque é propósito de Deus e isso agrada a Deus. E o sexto ponto que eu quero falar é justamente sobre política. No capítulo 23, no verso 2, diz assim, 23 verso 2, não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito, e nem com o pobre serás parcial na sua demanda, a não ser para ajudar o pobre, a não ser para você abrir mão da demanda e abençoar ele. Mas quer dizer o seguinte, olha que expressão interessante, não seguirás a multidão, ou a maioria, para fazer o mal. Eu ouço muito isso dentro da igreja, pastor, todo mundo faz, a maioria faz, a maioria anda assim. É que está dizendo, não seguirás a maioria para fazer o mal. Se você for o único a fazer o bem, então seja o único, mas siga a palavra de Deus e a verdade, não o que a maioria faz. Se a maioria aborta, eu não vou abortar. Se a maioria está divorciando, eu não vou divorciar. Se a maioria está falando mal do governo, eu não vou falar. Se a maioria age assim, eu não vou agir. Por quê? Eu vou agir de acordo com a palavra de Deus diz. Bom, eventualmente a multidão está de acordo com a palavra de Deus, mas muitas vezes não está. Por isso nós somos aqueles que estão caminhando contra a correnteza, irmãos. Nós somos aqueles que estão caminhando contra a maré. Nós somos aqueles que na verdade estão contra o curso deste mundo. Por isso nós não seguimos a maioria. Não use a maioria como critério. Não use a maioria como padrão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muitos seguem a maioria, sabe para quê? Para agradá-la. Olha o que diz, nem deporás numa demanda, inclinando-te para quê, meus irmãos? Para a maioria. Numa demanda, tem a pressão da maioria.
a pressão da opinião pública. Você não vai torcer o direito porque a maioria quer. Você não vai abrir mão da verdade porque a maioria está querendo a mentira. Porque quem faz isso é o político. O político não quer saber o que é justo. O político não quer saber o que é a verdade. O político quer saber o seguinte: quem que vocês querem? Jesus ou Barrabás? Você entende o que eu estou dizendo? Qual que é a diferença entre o político e o pastor? É que o pastor não pergunta para o povo: o que vocês querem? Jesus ou Barrabás? O pastor prega Jesus. O pastor mostra Jesus. O pastor defende a verdade e diz a verdade. Agora o político faz pesquisa de opinião. E aí, como é que está? Quem está ganhando? Jesus ou Barrabás? Como é que vai dar mais ibope se eu defender Jesus ou Barrabás? Ele não quer saber quem é Jesus nem quem é Barrabás. Ele quer saber o que vai ser bom para ele. Foi o que Pilatos fez. Ele não quer saber se é justo, se é criminoso. Ele quer saber o seguinte: isso vai ser o melhor para mim? Vai dar mais ibope para mim? Isso vai ser mais apropriado para mim? Nesse ano de eleição, se tem alguém entre nós que está querendo se candidatar, preste atenção nisso. Não siga a maioria para corromper o direito. Não faça pesquisa de opinião para fazer o que a maioria quer. Faça aquilo que a verdade da palavra de Deus ensina. Alguns irmãos perguntam para mim: pastor, a igreja ficou grande. O irmão não fica preocupado em saber o que a igreja pensa? Honestamente, não fico. Eu estou muito preocupado em saber o que a Bíblia diz. Estou muito inquieto em saber o que a Bíblia fala e o que o Espírito Santo está dizendo. Honestamente, não é que eu desrespeito o que você pensa, é que nós temos de conformar o nosso pensamento ao padrão da palavra de Deus. Nós temos que ajustar os nossos conceitos aos conceitos da palavra de Deus. E se nós fizermos isso, o Senhor fará vir sobre nós a sua glória, e o seu poder será derramado em abundância sobre nós. Irmãos, eu não estou falando isso porque eu escolhi falar, sério. Não estou falando nem porque eu preparei antes. Estou falando baseado na inspiração exclusiva de Deus nessa manhã. Exclusiva. E te digo uma coisa: ainda que pareça duro, só é para aqueles que querem fugir do padrão de Deus. Porque esse é o espírito da lei. Esse é o espírito de Cristo. No capítulo 23, versos 18 e 19, nós lemos, vou terminar falando disso agora. Nós lemos, verso 19: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, e não cozerás o cabrito no leite da própria mãe. O que é isso? Você não vai usar aquilo que deveria ser instrumento de vida para matar. Esse é o espírito da lei. Aquilo que deveria ser para nutrir, para alimentar, você não vai usar para matar. Você não vai usar a palavra de Deus para matar ninguém. Diga: a palavra de Deus é o leite. A Bíblia não fala do leite da palavra? Quantos concordam que a palavra é leite? Quantos aqui são filhos de Deus? O leite é de quem? Deus produz leite? Deus é pai e mãe. O Espírito Santo é mãe, Deus é pai. Da união do Espírito da palavra vai gerar leite. O leite do pai, que é a palavra, não pode ser usado para matar os filhos, para cozinhar os filhos, para queimar os filhos. E ao falar para você, eu falo para mim também, e talvez mais para mim do que para você. Que Deus me livre de algum dia chegar aqui para usar a Bíblia para oprimir você. Que Deus me livre algum dia usar a palavra de Deus para estiletar você, para cortar você, para diminuir você. Que Deus me livre de algum dia usar a palavra para queimar você. Mas também que Deus livre você de usar a palavra em discussões, como se fosse espada para ferir. Que Deus nos livre de, ao discutir com o irmão, usarmos de argumentos bíblicos para tentar diminuí-lo ou feri-lo. Isso é cozinhar o cabrito no leite da mãe. Para Deus isso é sintoma de crueldade. Para Deus isso mostra um espírito cruel. E o nosso Deus não tem crueldade nele. Nosso Deus abomina a crueldade. Não use a palavra que é para edificar, para matar. Não use a palavra que é para dar vida, para destruir. Não use a palavra que é para edificar, para demolir. Não use a palavra de Deus, que deveria ser para nós fonte de estímulo, de ânimo, para trazer peso e para trazer fardo. Se nessa manhã falo com os irmãos na autoridade do Espírito,
Não faço para trazer peso ao seu coração, mas eu faço no temor de Deus, para que sejamos uma igreja zelosa do Espírito Santo de Deus. E se nessa manhã falo para os irmãos a palavra, eu faço no temor de Deus, para que sejamos uma igreja de vencedores, que quer caminhar em linha com o Espírito da palavra, não em linha com a letra da palavra, não preocupados com a letra, mas captando o Espírito da palavra, o Espírito de Deus, que é suave, que é gentil, que é manso e que é maravilhoso. Qual que é o Espírito que a palavra tem colocado em você? Na verdade, falamos de uma série de coisas. É igual o sermão da montanha. Falamos de uma série de assuntos hoje. Mas a grande questão é: a autoridade da palavra fez estremecer o seu coração em algum momento? A autoridade de Deus em algum tempo produziu no seu coração um santo temor? Se produziu, a semente foi colocada, e você nunca mais vai ser o mesmo, porque o Espírito Santo fará você lembrar de tudo que eu disse aqui hoje. E quando você estiver andando pelo caminho, Ele dirá: o caminho é por esse, e você não se desviará nem para a direita, nem para a esquerda, e até um cego andará por este caminho, porque é o sol da justiça que vai iluminá-lo diante dos seus pés. E essa palavra será a lâmpada debaixo dos seus pés, e quando você erguer o pé, ela já vai iluminar, e vai mostrar para você: não haverá tropeço na sua vida, se você carregar a palavra consigo. Não haverá tropeço, porque não haverá trevas. Não haverá trevas no seu caminhar, porque a palavra é luz para o seu caminho. Só tropeça aquele que está em trevas, só está em trevas aquele que não tem disposição de aceitar a palavra, mas aquele que com mansidão acolhe a palavra, que é plantada no seu coração, e deixa germinar. Ela vai crescer e vai frutificar, e vai transformar a nossa vida, a nossa história, e o que é melhor, vai transformar aqueles que estão perto de nós, vai ser sal aqueles que estão ao redor de nós, será sal na nossa rua, no nosso bairro, em nossa cidade. O meu encargo cada vez maior, meus irmãos, é de termos uma igreja que faz diferença, e o que faz diferença é a palavra de Deus viva. Quantos dizem amém sobre isso nessa manhã? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Oh Espírito Santo, sinta a unção do Senhor entre nós nessa manhã. Feche seus olhos onde você está. Vamos pedir ao Senhor que nos habilite a toda a prática da palavra dEle. Vamos pedir a Ele que nos capacite agora a viver isso que foi falado. Pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento, como nós já oramos hoje. Erga seus mãos ao Pai nesta hora. Esquece do calor por um instante. Vamos encerrar dentro de 5 minutos. Esquece por um instante até de você mesmo. Esquece de toda indisposição. Fala para o Senhor. Fala: Senhor, não aceito que a igreja cresça e não faça diferença. Não aceito ser uma estátua de sal. Não aceito ser um sal insípido que não dá sabor. E o teu sabor está em mim. O teu sabor é a tua palavra, é o sal da aliança. Tua palavra é aliança na minha vida. Fala para o Senhor. Está habituado a pedir bênção? Pede para Ele agora: Deus, me dá a prática, me dá a realidade, me dá a realidade, Senhor. Oh Deus, abra sua boca agora, meu querido. Aplica o seu coração nisso. Aplica o seu coração. Diga para o Senhor: eu quero viver, eu quero praticar a realidade desta palavra. Não quero ser apenas ouvinte, eu quero ter as experiências do Senhor. Dá que o teu Espírito, o Espírito da tua palavra, ó Deus, permeie o meu comportamento, permeie o meu andar, permeie os meus relacionamentos, permeie a minha vida, ó Deus. Oh doce Espírito Santo de Deus, oh doce Espírito Santo de Deus, muda-nos, muda-nos, move em nós, move em nós, move em nós, move em nós. Oh doce Espírito Santo de Deus, bendizemos o teu nome, bendizemos o teu nome, bendizemos o teu nome. Ainda de mãos erguidas, não espere sentir. Mas às vezes quando a palavra entra, talvez doa um pouquinho, mas o Espírito Santo coloca o seu anestésico celestial nas nossas vidas nessa manhã. Diga: Espírito Santo, faz de mim praticante, operoso praticante da tua palavra. Diga: livra-me, Senhor, de ser um religioso que cumpre rituais. Livra-me, Senhor, de ser um religioso que gosta de cantar, que gosta de ouvir, mas que não vive. Diga: Espírito Santo, dá-me realidade, realidade na minha casa, no meu trabalho, onde eu estiver, em todo tipo de relacionamento. Dá-me realidade, que eu possa expressar teu Espírito, tua vida,
tua santidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quantos dizem glória a Deus nessa manhã? Oh, irmãos, tão maravilhoso. É tão maravilhoso servirmos a Deus. Eu me sinto tão tocado por Deus nessa manhã. Eu me sinto tomado de um zelo por Deus nesses dias. Eu penso que é o jejum que tem produzido isso em mim. Parece que o Senhor tem me aberto os olhos. Parece que eu estou vendo coisas que eu não via antes. E eu tenho orado ao Senhor para que não seja só comigo isso. Que essa bênção tríplice seja no seu bolso, seja na sua célula, mas que também seja aqui nesse púlpito, na palavra. Que de fato tenhamos 3 vezes mais luz. Que a luz seja 3 vezes mais intensificada. Que a palavra seja 3 vezes mais rica, 3 vezes mais forte, 3 vezes mais cortante. Que o Senhor possa nos afiar nesses dias como espada nas suas mãos, para sermos instrumentos dEle. Amém, meus irmãos? O que eu falei para você hoje são apenas ilustrações da lei. Eu poderia falar de cada versículo. Eu escolhi 8 para ilustrar para você. Chegando na sua casa, pega a palavra, vai ler, pede a Deus e fala: Senhor, abre o Espírito da palavra, não a letra, o Espírito. Ele vai abrir para você a palavra. Ele vai abrir para você a palavra. Oh, não sei se você sente isso, mas eu sinto o olhar carinhoso de Deus sobre nós nessa manhã. Eu sinto o olhar da aprovação e da confirmação de Deus sobre nós. Não é pela nossa força, é pela sua graça. Quero abençoar você agora. Que você possa ser sal onde você estiver. Que lá onde você estiver, o sal possa produzir sede nas pessoas para conhecer a Deus. Que o sal possa produzir um ardor naquilo que é pecado, naquilo que é errado. Que o sal possa purificar e queimar as obras do diabo onde você estiver. Eu quero liberar a bênção na sua vida, declarar que você vai ser levantado como testemunho onde você está. E o Espírito Santo dará a você ousadia, ousadia. E a luz de Deus abrirá os seus olhos para que você veja e conheça na intimidade. Que o Senhor faça prosperar o seu caminho e livre os seus pés do tropeço. Que o Senhor livre você do homem perverso e do homem ímpio, e faça você luz neste mundo escuro e tenebroso, para a glória e louvor dele, em nome de Jesus. Dê um abraço a quem está perto de você e fala: meu irmão.